incrível, lugar incrível. Boa noite, pessoal, tudo bem? Marcelo Tomás aqui do Estações. Estamos aqui nessa quarta-feira, mais uma vez, para trazer para vocês informações sobre as ferrovias do Brasil. E queria explicar um pouquinho novamente para o pessoal que tá entrando com a gente pela primeira vez aqui, a origem do projeto, né? Esse é um projeto derivado, ele é uma continuação do projeto Estações Brasileiras, onde eu visitava estações pelo Brasil e trazia um pouco de história, um pouco dos causos que eu colhia nessas mesmas estações para vocês. Hoje a gente vai tratar do tema Estrada de Ferro Campos do Jordão, que é uma estrada de ferro turística, né? Hoje ela é essencialmente turística. Para falar disso, a gente tem convidados mais que especiais aqui. A gente tem no link hoje Leandro Guidini, que é lá de Campos do Jordão, né? Ele trabalha lá em Campos do Jordão, ele é maquinista da própria Estrada de Ferro Campos do Jordão, além de escritor e historiador. E temos aqui no estúdio da bancada comigo o Flores, meu companheiro aqui, meu parceiro de bancada, e o Denis Esteves, que é presidente do Instituto História do Trem. E eu queria que ele se apresentasse, falasse um pouquinho, Denis. Obrigado pelo convite, boa noite para todo mundo que está aí nos assistindo. Bom, eu sou o presidente do Instituto História do Trem, como o Marcelo falou. É uma entidade que busca preservar o patrimônio ferroviário remanescente em Ribeirão, com foco especial para a Companhia Mogiana e Estrada de Ferro São Paulo e Minas. Sou arquiteto por formação e por atuação, trabalho com isso. Sou restaurador, pesquisador, também presto consultorias de patrimônio histórico, pesquisas ferroviárias. E estou aí já 20 anos de pesquisas ferroviárias, 20 anos mexendo em documentos antigos, procurando entender o que foi a nossa história ferroviária, o que sobrou dessa epopeia que nós tivemos aqui, e tentando preservar as migalhas que sobraram, né? O que resistiu à ação do tempo e à destruição planejada, né? No link está com a gente hoje também o Leandro Guidini, ele está em Pindamonhangaba, aceitou nosso convite prontamente, quero agradecer imensamente em nome do Estações. E seja bem-vindo, Leandro, e se apresenta um pouco aí pra gente. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sou o Leandro, eu sou funcionário da Estrada de Ferro, né? Eu sou maquinista na Estrada de Ferro Campos do Jordão, mas também sou pesquisador ferroviário, já escrevi alguns livros, tenho alguns blogs, né? O Vapor Mínimo e o Estrada de Ferro Paulista. Sou amigo de todos aí, do Denis, do Flores, do Tomás, e já faz bastante tempo aí que estamos no trabalho da preservação da história e da memória ferroviária. Então, também atuei na área de restauração, sempre mexendo com motivos a vapor, com peças relacionadas a isso. E hoje estamos aí para falar um pouquinho da Estrada de Ferro Campos do Jordão, né? Meu atual empregador, essa ferrovia tão pitoresca que espero que todos conheçam um dia. Gostei do termo pitoresco. A gente vai explorar ao máximo de vocês aí, até inclusive durante as perguntas eu quero a opinião de vocês para os mesmos temas, porque eu acho rico, né? Pela quantidade de informações que vocês têm, eu acho rico a gente explorá-los ao máximo aqui no quesito história. Eu queria começar fazendo uma pergunta direta pro Denis. Denis, Estrada de Ferro Campos do Jordão, assim como o Guidini falou, pitoresco, ele usou um termo pitoresco. Eu queria que você falasse um pouquinho da origem dessa estrada de ferro, né? Porque o que a gente vê na internet, nas pesquisas, é que ela nasceu por causa dos sanatórios que estavam sendo construídos lá no Alto da Serra, para levar, né, os doentes para lá, mas a gente sabe que também teve um viés econômico aí. Se você puder, conta um pouquinho para a gente de como foi essa história. Essa história, ela acaba sendo um pouco romantizada, né? Aquela coisa, olha, o idealismo do Emílio Ribas de construir uma ferrovia para promover a cura dos doentes. Na verdade, não que não tenha tido esse caráter, não que não tenha essa preocupação, mas tem mais peças no quebra-cabeça, né? A questão ali de Campos do Jordão, ela vem já desde o final do século XIX, diversos médicos, diversos sanitaristas estudavam o problema da tuberculose, que era um problema sério no mundo inteiro naquele período, era uma doença até então sem cura,
né? A maioria das vítimas acabavam morrendo, a transmissão era muito fácil, então era uma doença que se alastrava com facilidade. E nessas pesquisas, até então, uma das alternativas era fazer o tratamento na Suíça, por conta do clima, né? Então, se usava até o termo, como era uma doença muito estigmatizada, não se falava abertamente, olha, a pessoa tem tuberculose, a pessoa está doente, né? A pessoa que estava procurando o tratamento, eles se referiam como respirante. Porque o tratamento era respirar ar puro. Então, esse era o tratamento indicado, vamos classificar assim, apenas respirar. Fica respirando, ó, aqui tem um arzinho bom, vai para lá, você vai ficar uns 2, 3 anos quietinho lá, respira, vai respirando, se você não morrer daqui 2, 3 anos, você provavelmente está curado, né? E aí, por diversas pesquisas, chegou à conclusão que Campos do Jordão tinha um clima semelhante a Davos, na Suíça. Então você não precisaria atravessar o oceano para respirar o ar dos Alpes, você podia ir para Campos do Jordão. Então, o Emílio Ribas consegue, em 1910, um apoio financeiro do governo do estado para a construção de um sanatório. Então ele, em parceria com o Vitor Godinho, que é o cofundador da Estrada de Ferro Campos do Jordão, consegue... Vitor Godinho também era um médico, né? Também era um médico sanitarista. E começam esse empreendimento. Que até então era um empreendimento privado, né? Ele iria montar um sanatório ela ali. Teve um pequeno período, né? Eu não sei nem se ela chegou a ser operacional antes de ser estatal. Foi, mas isso ainda antes da ferrovia. Tá. Primeiro do sanatório. Aí ele se depara com um grande problema. Como levar os doentes para Campos do Jordão? Aí faz uma série de estudos e chega à conclusão de que seria mais aconselhável a construção de uma ferrovia, por questões sanitárias. Porque até então, os doentes que iam já desde o finalzinho do século XIX para Campos do Jordão, que era um vilarejo ainda pertencente a São Bento do Sapucaí, já faziam esse tratamento lá. Só que eles iam, ficavam numa pensão, a pessoa ficava 2, 3 anos hospedado e ficava respirando aquele ar puro até melhorar, ou morria ou melhorava, né? Só que para subir, tinham que subir a cavalo, e a maioria dos doentes não conseguiam, estavam muito debilitados. Então, os que tinham dinheiro subiam de liteira, que era aquela cadeirinha com alça, eles amarravam aquilo em mulas, e a pessoa ia de liteira, serra acima. Nós estamos falando de uma distância, para o pessoal entender, se a gente pegar Pinda, como referência, até lá em cima, nós estamos falando de aproximadamente 50 quilômetros. A mesma distância. A ferrovia segue o caminho que existia, o caminho de mulas. Tá. São os mesmos 47 quilômetros. Então a viagem era feita em trolleys, né, que eram as carruagens, até Piracuama, que é a parte plana, e aí na serra... Esse é o infográfico, né, que a gente estava falando dos 47 quilômetros de extensão. Esse é da ferrovia, né, mas pode continuar. Mas ele segue, ele segue a ferrovia foi construída seguindo essa rota. Aí em Piracuama os doentes eram colocados em liteira, os que tinham dinheiro, os que não tinham, iam em jacá. O jacá era um cesto de vime, e amarrado um de cada lado do burro, então você punha um doente em cada cesto, e o cara ia se pelejando serra acima. O doente muitas vezes chegava morto lá em cima. Mas acontecia, morria gente na serra, porque o cara já estava tão debilitado que ele não suportava o transporte, então... No meu caso, se eu pudesse escolher, eu olhar e falar, não quero subir. Até ia ser de comum acordo, porque a mula também olhar pra mim e falar, não subo com ele, eu não subo com ele de jeito nenhum. Ia morrer os dois. Nem a pau que eu subo com ele. Imagina, esse rapaz tá forte, luta não, eu fico imaginando a mula tirando para o ímpar pra saber quem não sobe comigo. Quem é que vai morrer? Você tem alguma coisa para acrescentar nessa história? Alguma coisa curiosa, algum fato que a gente está deixando passar aqui? Não, é basicamente a mesma coisa que ele falou, categoricamente, né? Eu só posso lapidar mais que Campos do Jordão não se tinha essa ideia que existiria Campos do Jordão. Como o Denis falou, Campos do Jordão era uma vila, era um distrito de São Bento do Sapucaí, era a Vila Jaguaribe, né? Que é onde nasceu Campos do Jordão. Só que a região de Campos do Jordão ela foi explorada por uma personalidade chamada José Inácio. Naquela época, inclusive, todos falavam que eram os Campos de José Inácio, que ainda no fim do bandeirantismo, né, no estado de São Paulo, foi um dos últimos bandeirantes aí que foi desbravando a região, e ele encontrou esses campos
Depois ele pediu para a coroa portuguesa, na época, para ele poder se apossar dessas terras. Ele se apossou, fez benfeitorias, porque as águas eram boas, né? Inclusive era mais ou menos a origem da Vila Jaguaribe, de São Bento do Sapucaí também. E um tal de Jordão, que era um brigadeiro, ele acabou comprando essas terras e se tornou aquela região, né, conhecida da Vila Jaguaribe, com o clima próximo de Davos, que era próximo aos Campos do Jordão, né? E o Jordão, a família do Jordão loteou o Campos do Jordão. É mais ou menos algo que eu posso lapidar, mas é basicamente isso daí. E até hoje é penosa essa subida. A Serra de Campos do Jordão, ali ferroviariamente falando, não é fácil, né? Ela é uma serra a mais inclinada do mundo em simples aderência, que é só roda e trilho. Então a gente tem 11% de rampa em média no trecho de serra entre Piracuama até o alto do Pajé, né, do alto do Cacique, desculpa, no Vale do Lajeado. E as automotrizes até hoje elas sofrem bastante, né? Uma ferrovia muito, como eu falei, peculiar, muito diferente do que a gente está acostumado no mundo. Deixa eu voltar aqui. E hoje a nossa proposta, só para posicionar quem está nos assistindo, como é um assunto muito amplo, a gente dividiu o programa em 3 partes, tá? Hoje a gente vai falar de Pinda até Piracuama, que é esse trecho que está na arte. Então a gente vai falar hoje da parte baixa da ferrovia, né? Que é a parte ali que está no Vale do Paraíba, e até chegar a Piracuama, que é a hora que ele começa a subir a serra. O segundo trecho, só para posicioná-los, vai de Piracuama até São Cristóvão, e o terceiro e o trecho final vai de São Cristóvão até Emílio Ribas, que já é lá em cima, lá dentro da cidade de Campos do Jordão mesmo. Queria voltar para o Denis, para ele concluir, né, o que ele estava falando, e para a gente retomar de Pinda, né, que é o ponto inicial que a gente vai tratar hoje, da parte da ferrovia que a gente vai tratar hoje. Então, a ferrovia começou a ser construída a partir de Pinda. Por quê? Porque o Emílio Ribas era de Pindamonhangaba. Ele é da família Marcondes, que é uma família tradicional na cidade. Então, toda a base política, a base econômica da família estava em Pindamonhangaba. Então, ele acaba definindo a partida da ferrovia da estação da Estrada de Ferro Central do Brasil, Pindamonhangaba, né, para subir a serra. Não foi tecnicamente a escolha mais acertada. Essa ferrovia ela tem desde o início um problema crônico de condições técnicas, é que o Guidini estava falando. As automotrizes sofrem para subir a serra, o traçado foi mal planejado, as curvas são terríveis. Se ela fosse construída, por exemplo, a partir de Taubaté, ela poderia ter uma condição técnica de serra muito melhor, né? Mas como a base dele era Pindamonhangaba, então acabou saindo dali. Ele monta uma empresa junto com o Vitor Godinho também e outros acionistas, e criam a Companhia Estrada de Ferro de Campos do Jordão. A Campos do Jordão ela sai ali de Pinda, então eles começam a fazer esse traçado para construir, contratado um empreiteiro português, o Sebastião Damas, que já tinha experiência de serviços prestados para Paulista, para Sorocabana, para São Paulo Railway. Então já tinha uma empreiteira e equipamento ferroviário próprio. Tanto que a locomotiva número 1 da ferrovia, na verdade, não era da ferrovia, era do empreiteiro. A locomotiva número 1 era uma locomotiva da empreiteira Damas. Então ele começa a construir a ferrovia, o trecho plano, que é esse que nós vamos detalhar hoje aqui na live, foi construído com uma facilidade grande. O único grande obstáculo ali foi atravessar o Rio Paraíba. Sim. Mas foi um traçado tranquilo porque ele era plano. Então as obras foram facilitadas. O problema foi de Piracuama para frente para subir a serra. Mas ali naquele trecho inicial, as obras foram facilitadas. Então a ferrovia, mesmo durante as obras, operava de forma extraoficial, como a parte plana ali, a parte de Pindamonhangaba, além do núcleo urbano principal ali, o centro de Pindamonhangaba, você tem vários bairros rurais dispersos. O último deles é o bairro de Piracuama. Então tinha sempre ali fazendas, pessoas, deslocamento. Mesmo durante as obras, o pessoal costumava usar a ferrovia para chegar nesses pontos, né? Então o pessoal pegava carona com as automotrizes e a locomotiva da ferrovia. Era um serviço ainda meio informal, meio clandestino, pagava um pouquinho, chegava perto de casa de forma mais fácil. Mas foi uma obra que correu aí sem muitos problemas, né? Embora
passe por regiões alagadiças, o traçado um pouco... Não foi nenhuma madeira mamoré, né? Não, essa parte foi bem sossegada. Cara, a parte de baixo, ela é muito mais legal para mim, porque gosto de ferrovia, porque a parte de baixo é ferrovia, de verdade, né? Aqui a gente tem os trens de subúrbio, então é o último trem de passageiro do estado de São Paulo, né? Quiçá um dos últimos passageiros aí do país, tirando Vitória Minas ou Estrada de Ferro Amapá, que eu nem sei se ainda funciona. Mas aqui em Campos do Jordão, você pode pegar um trem comercial que sai às 6h30 da manhã de Pindamonhangaba, você vai parar lá no Pirapuama e retorna. E esse trem traz as pessoas para trabalhar na cidade, ou leva as pessoas da cidade para os sítios, né? Então, em época de pagamento, o pessoal leva a compra. Então, a gente vê os carregadores do supermercado levando a compra até dentro do trem. O pessoal que tem roça leva milho, semente, ração de cachorro, bujão de gás, né? É bem pitoresco, como eu falei. É uma ferrovia de verdade. Tem horário, tem chefe de trem. O chefe de trem usa apito para sair, né? A gente acaba conhecendo as pessoas que moram na beira da linha. Então, essa que é a coisa legal. É uma ferrovia. A gente ainda tem cruzamento ferroviário, combinado, bilhete de staff, né, que a gente usa, na verdade, o relatório de viagem, que é o I-70, né, que é como se fosse um bilhete de staff. Então é muito legal isso aí, é muito diferente, é muito, muito curioso. A oficina funciona. O Denis você passou muito tempo lá dentro, né, fazendo uma pesquisa profunda no acervo da ferrovia, né? Isso, junto com o Rafael Corrêa, nós ficamos 6 meses ali pesquisando com acesso irrestrito a todo o acervo documental da ferrovia. Então, acesso irrestrito, quando se fala com historiador, é o paraíso. Pô, olha, tá aqui a chave da porta. Acesso irrestrito é a palavra. A documentação tá aí dentro, carta branca para pesquisar o que vocês precisarem. Então, nós achamos coisas ali pitorescas. A Estrada de Ferro Campos do Jordão é pitoresca. A definição do Guidini é a melhor que tem, né? Tudo ali é único, tem situações engraçadas também que aconteceu, a gente achou em documentos. A gente pode deixar, isso eu vou falar na hora que a gente falar da estação Mombaça. Tá, da curiosidade. Já vamos começar pela linha, né? Enquanto a gente está falando aqui dos porquês, tá, a gente vai começar a percorrer a linha já. Mas tem ali, a gente achava nos documentos, memorandos, comunicação interna dos ferroviários, dos chefes de seção, com os diretores. Então, foram 6 meses imerso na história da Campos do Jordão e pesquisando o que sobrou de acervo de patrimônio histórico. Então, foi feita uma varredura completa para identificar o que devia ser preservado na ferrovia. Então, foi uma oportunidade única. Deu para conhecer a Campos do Jordão por dentro. Ok. Aqui, queria mandar um abraço. Eu estou vendo aqui o pessoal da pergunta para o site, né, para a página Terra, Céu e Mar. Está nos acompanhando agora. José Matos, Emerson Rancoleta, Douglas Bulhões, a Cristina Alonso, que nos acompanha também, deve estar junto com a Maria. Abraço, Maria, né? Manda pergunta que a gente responde, que é a filhinha dela. Para o Marco também, que é o pai, para o João. Estação e Trens, Marcelo Tomás, entre tantos, é meu inspirador. Opa, sou inspirador? Nossa, inspirador é bacana, obrigado. A gente se esforça aqui para fazer bem feito o que a gente se propõe, né? No caso aqui o projeto Estações. Vamos para frente então. Ô Leandro, fala um pouquinho para a gente então da primeira estação, para a gente já começar a passar pela linha, dos highlights, dos pontos que você acha importante citar da estação de Pindamonhangaba. Como já foi falado, a Estrada de Ferro ela começava na estação da Central do Brasil, na verdade. Pindamonhangaba nunca teve efetivamente um prédio de estação, né? Aquele prédio da sede, que é o segundo andar administrativo, o primeiro andar tem aqueles arcos bonitos, que é tudo porta de vidro, que é a estação do turismo, gente. A estrada se utilizava da plataforma da Central do Brasil. Até enviei uma foto, se conseguir colocar no ar essa foto, que mostra uma automotriz saindo da estação da Central. Mas ela migrou bastante vezes a posição de onde ela saía. Por muito tempo ela saiu da Central, depois ela foi construída uma estação em frente à sede, que hoje em dia pertence ao departamento de escritório, e sai até hoje, foi construída uma pequena plataforminha. Então, basicamente, Pindamonhangaba tem 2 estações, né? Tem a estação do turismo hoje, que é onde saem os trens automotrizes para subir a serra, e a estação do subúrbio, que atravessa a rua do outro lado, onde era a antiga cooperativa, onde os funcionários compravam, faziam compras, né?
saindo de Pindamonhangaba, como eu tinha explicado para você nas nossas conversas, a estrada ela tem basicamente, durante os 47 quilômetros, uma parada por quilômetro. Né? Existem algumas estações, que são a Expedicionária, Piracuama, Eugênio Lefebvre, São Cristóvão, depois a própria Campos do Jordão, né, que é a Vila Bernécia, e Emílio Ribas, que é o Capivari. Mas tem várias paradinhas que a gente vai falar ao longo aí, né? Como o Denis citou, tem a parada da Fazenda Mombaça. A Fazenda Mombaça é uma fazenda enorme aqui em Pindamonhangaba, que muitos historiadores de Pindamonhangaba acreditam que as próprias terras de Pindamonhangaba estejam inteiras dentro do que foi a Fazenda Mombaça. E hoje em dia ela é fragmentada, né? Vários donos, vários figurões foram dividindo, loteando, enfim. Mas temos a parada Mombaça, temos a parada do quilômetro 1, que também chama Mombaça, mas é por causa do bairro. Né? Temos a parada do Agente Eli, que é no bairro do Mandu. O Denis deve ter uma história legal para contar. Porque quem foi o Agente Eli, né, Denis? E a gente vai seguindo aí. Então, Pindamonhangaba é isso daí. Hoje em dia ela sai de onde era o antigo mercado e as automotrizes elas saem de onde era o antigo armazém de cargas. Como tem várias paradas, o Leandro estava me falando, a gente estava chegando aqui num consenso que existem muitas paradas, uma praticamente a cada quilômetro. Então a gente elegeu aqui, a gente separou as principais para a gente falar, porque senão o tempo não ia dar, né? Então Pindamonhangaba, que é a primeira, que está lá embaixo, que era a estação que o Leandro acabou de falar, que usa a mesma estrutura que era da Central do Brasil, né? Acho que é só uma rua que separa as duas. Aí na arte, como vocês veem, ela vem do Tupi-Guarani, o termo, né? Lugar onde se faz o anzol, onde o pessoal, os índios costumavam pescar, provavelmente no rio, ali perto, né? E saindo ali sentido a serra, a gente vai direto para Mombaça, que Mombaça, aquela região tinha muitos escravos, né? E eu imagino que Mombaça é o nome de uma cidade queniana, e eu imagino que isso tem a ver com os escravos dali, e o Denis pode falar um pouquinho mais, né, Denis, a respeito. Ali no caso da Mombaça, essa questão dos escravos é lenda urbana. Que eu estava comentando que algumas estações, aquela coisa, a pessoa em vez de pesquisar a origem, sai inventando uma história e um conta para outro, você acaba pegando. Né? A versão oficial para o nome Mombaça é porque naquele bairro são chacras perto de uma fazenda onde tinham muitos escravos que teriam vindo da região de Mombaça. Essa é a explicação que se acha por aí, não é isso? E não tem nada a ver. O nome Mombaça é por causa da fazenda Mombaça. Né? O nome da fazenda provavelmente vem pelo capim Mombaça, né? Que já hoje a gente fala de agronegócio, de tecnologia, melhoramento genético. Isso é muito antigo. Nos tempos da colônia, os capins que a gente tem, Colonhão, o jaguaré, mombaça, elefante, essas variedades de capins que hoje são usados para pastagem, a maioria deles vieram para o Brasil ainda no período colônia para formar pastagens para o plantel de gado. Então, provavelmente, o nome da fazenda Mombaça, provavelmente porque deve ter sido uma das primeiras fazendas a ser formadas com esse capim Mombaça, né? Entendi. Então, o que dá o nome à parada não é a existência de descendentes de escravos da região de Mombaça, é o nome do lugar. Uma regra geral para qualquer ferrovia, a estação sempre tem o nome, tirando em casos onde o nome é uma homenagem a uma personalidade, o nome sempre é o nome pelo qual aquela região é conhecida. Então pode ser o nome da fazenda, pode ser o nome de um bairro rural, pode ser o nome de uma serra, de um morro. Ela sempre usa o nome por onde aquele local onde a estação foi construída é conhecido desde antes da ferrovia, né? Até por facilidade. Que é o que o Leandro estava falando também de Agente Eli, né? Eu vou dar uma puladinha aqui. O Agente Eli tem outra história pitoresca também. Sim, a gente até pode. Eu acho que a gente tem essa liberdade de jogar de Mombaça para Agente Eli. Depois eu volto para Cerâmica e São Miguel, porque o Agente Eli, o Leandro estava me falando que também eles são, a região lá não trata aquela parada como Agente Eli, trata como um outro nome, né, Leandro? Acho que ali é pelo quilômetro. É ali por Mandu, que é o nome do bairro, né? A Agente Eli é uma homenagem. O Denis vai contar melhor do que eu. Vou deixar para ele essa triste notícia de contar do coitado do Agente Eli.
mas ele tem esse nome em homenagem ao agente Eli, que era um agente que trabalhava na Vila Bernécia, né, na estação lá em Campo Jordão, só que o bairro é Mandu, então todo mundo que usa o trem, inclusive nós, motorneiros, os agentes de trem, a gente chama de Mandu, ninguém chama de agente Eli, raramente você escuta falar agente Eli, é Mandu, que era o nome original, inclusive, da parada, mas todo mundo chama de Mandu, que é o nome do bairro. Tem uma pergunta aqui do Júnior Alvarenga. O café era o principal produto transportado na época, porque o Guidini tinha me falado que a estrada também transportava muitas hortaliças e tal, mas a pergunta que vem do Júnior é essa: o café era o principal produto transportado? Não, a Campos do Jordão nunca transportou carga de um modo geral. Ela sempre transportava pequenos volumes, por exemplo, leite, hortaliças, frutas, coisa pequena. Produção mesmo, ela nem tinha condições técnicas de atender. Teve um plano que ela deveria ser prolongada até São Bento do Sapucaí, para coletar cargas da rede mineira. Teve um outro projeto na década de 40, de um ramal da rede mineira ir até Eugênio Lefebvre, só que isso tudo foi abandonado porque a ferrovia não tinha condições técnicas de escoar uma produção agrícola, por exemplo. Ela não... Condições técnicas, você diz por causa da inclinação, por causa do trajeto. O trajeto, os veículos. Por exemplo, poderia transportar café? Poderia, mas imagina se a região de Campos do Jordão fosse uma região de produção de café, a ferrovia não daria conta de escoar a produção. Então, ela acabava sendo, o grosso do transporte era passageiros, e o que tinha de carga eram cargas pequenas. Por exemplo, a cerâmica. Alguém encomendava uma quantidade de telhas para cerâmica, pegava uma gôndola, carregava de telha e mandava para Campos do Jordão. Agora, numa escala, por exemplo, se formar um trem, como, por exemplo, na Mogiana, da Paulista, um trem aí de 20 vagões de café, era tecnicamente impossível. Não tinha como. E a história do agente Eli? Então, o agente Eli foi morto por um touro. Touro? É. Vamos lá. Estamos aqui para trazer histórias que as pessoas não sabem e nem vão encontrar na internet, provavelmente, né? Não, o agente Eli, ele era agente, em algumas ferrovias usam o termo agente e outras usam chefe de estação. Tá. Né? Então, o agente Eli era o chefe de estação, chamado Eli, eu não lembro agora o nome completo dele, ele era o chefe da estação de Abernécia, que é o centro velho de Campos do Jordão. E... eu não lembro se também era ferroviário ou se era apenas amigo do agente Eli, pegou a mulher de alguém. Aí o chifrudo foi lavar a honra e foi armado na estação de Abernécia. Que beleza! Que beleza! E aí chegou lá, a hora que o ser humano sendo ser humano. A hora que o pé de pano viu o cara com um revólver na mão, ele correu e usou o agente Eli de escudo. Não me mata, não. E o cara começou a meter bala pra dentro da estação. Você tá brincando que o agente Eli morreu sem ter culpa do negócio? Não, ele foi o escudo humano do pé de pano. Você tá brincando? Não. O agente Eli tava trabalhando de boa, lá, enquanto o outro cara tava comendo a mulher do outro. Aí o outro foi lá pra resolver e o agente Eli... E o cara que pegou o agente Eli de escudo e o pé de pano fugiu. Esse mundo tá perdido. O cara atirando lá pra dentro, bala voando pra tudo quanto é lado dentro da estação, e o agente Eli ali, que não tinha nada a ver com a história, sendo usado de escudo humano. Nossa. Aí como morreu, era uma pessoa, até onde se sabe, correta, honesta, direita, morreu trabalhando, morreu em serviço, né, morreu no posto de trabalho, a ferrovia achou por bem prestar uma última homenagem ao coitado do Eli. E deu o nome da parada Mandu, trocou pra gente Eli, mas a tradição prevalece. É o que o Guidini falou, o pessoal continua chamando de Mandu e um ou outro chama de agente Eli. Ô, Leandro, você que está na linha de frente lá da ferrovia, você sabe se me informar se esse costume de usar os funcionários da ferrovia como escudo ainda prevalece até hoje, nesse tipo de caso? Ainda bem que não, e eu espero que nunca. Mas o pior de tudo é que a gente pode achar que essa história é fantasiosa, mas a informação que o Denis está passando está nos autos do processo que tem no arquivo da estrada. Tem o boletim de ocorrência da época e é exatamente isso que aconteceu. É uma loucura, uma fatalidade, o coitado virou um escudo humano, mas é isso daí. Mas eu espero que isso nunca mais aconteça, porque
eu como funcionário quero continuar vivo. Se for para morrer, que morra em serviço por algum acidente, mas não de bala de um chifrudo que não fui eu que causei. E nem causei, nem fui eu próprio, né? Existe uma rotina de trens diários de Pinda a Campos? Como que funciona esses horários? Só uma passada geral para esclarecer isso pro pessoal. Certo. Bom, no passado havia trens diários de Pinda a Campos. Isso acabou há algum tempo atrás, né? Hoje em dia, o que tínhamos até a Serra parar de funcionar, era um trem de Pinda a Campos que saía todas as sextas-feiras, às 9 da manhã de Pinda, e retorno de Campos do Jordão, chegava por volta das 6 horas da tarde. Mas de Pinda a Pirapuama tem todos os dias, de segunda a sexta-feira, são 5 horários, às 6h30 da manhã, às 9 da manhã, às 11h30, 1h30 da tarde e 4h15 da tarde é o último trem. Mas aos sábados também são 3 horários e domingos é só o turístico às 10 e às 2, que vai de Pinda a Pirapuama e retorna. Eu queria que o Leandro já falasse um pouquinho pra gente de Cerâmica, que são essas duas paradas que estão entre Mombaça e a gente ali, Cerâmica e logo em seguida São Miguel. Eu queria que você já aproveitasse e desse uma passagem geral nas duas. Cerâmica hoje o nosso maior índice de passageiros é da Cerâmica, né? Cerâmica é um bairro de Pinda, só que ele é um bairro muito afastado. Recentemente só que eles asfaltaram a estrada, e foi um asfalto só, na verdade um guarda-pó, né? Ele não é nem um asfalto muito pesado, nem caberiam ônibus ali que ia acabar com o asfalto. Não tem linha de ônibus, pelo menos eu até então, que eu saiba, não tinha nenhuma linha de ônibus que chegava na Cerâmica, e as pessoas ou elas iam a pé, ou de carro próprio, ou então de trem. Então o bonde é muito utilizado pelos moradores da Cerâmica. A Cerâmica, como foi dito, era uma cerâmica muito grande que tinha em Pindamonhangaba. Hoje em dia só sobram as 4 chaminés dos fornos, e praticamente todo o material de construção, que para a construção de Campos do Jordão que nós conhecemos hoje, dos hotéis, de toda a Vila do Capivari, vieram de Pindamonhangaba, via trem, né? E também alguma coisa que ia para Pindamonhangaba. Cerâmica é o primeiro pátio de cruzamento que tem logo depois de Pinda, né? Então, quando a gente precisa fazer alguns cruzamentos ou intercâmbio entre trens, a gente faz na Cerâmica. Ela está no quilômetro 7,300 mais ou menos, né? O quilômetro 7 é exatamente na ponte, ela está a uns 300 metros da ponte sobre o Rio Paraíba. E logo na sequência, depois de Cerâmica, vem o São Miguel. São Miguel, eu acredito que seja por causa da fazenda, que ela pertencia, ela ficava nas terras, mas hoje é um loteamento, tem várias chácaras ali, e ela atende bastante a alguns moradores de um pequeno bairro também um pouco afastado ali, que é pelo mesmo acesso da Cerâmica. Então muita gente prefere, mais perto com as pessoas que moram ali naquele bairro, chegar até a Parada São Miguel do que ir até a estrada e pegar o ônibus para ir para Pinda. Então Cerâmica e São Miguel são paradas meio movimentadas, mas como eu disse, Cerâmica é a parada carro-chefe, é onde mais há embarque e desembarque de passageiro. A ferrovia, ela interliga esses bairros rurais de Pindamonhangaba, né? Isso é um pouco estranho, nós estamos acostumados aqui com Ribeirão, que a cidade é toda adensada, então nós temos aqui de bairro afastado praticamente só o Piripau, né? A região dos ranchos. Afastado mesmo, né? Que é fora. Em Pindamonhangaba, em várias outras cidades, é comum você ter vários núcleos dispersos na zona rural. E Pindamonhangaba é desse jeito. A Cerâmica, que hoje não existe mais, as terras em voltas foram loteadas e nasceu o bairro que é conhecido como Cerâmica. Ali perto de São Miguel também, região de chácaras, bairros. Então, você tinha esses pontos isolados e com o tempo, e até pela facilidade da ferrovia, as áreas próximas à linha foram sendo loteadas. Então, a ferrovia acaba determinando a expansão da malha urbana. Ela vai como uma espinha dorsal ali, né? Isso, vai tudo se agrupando nela. Então, por isso que você tem a cada quilômetro uma parada, porque sempre tem um núcleo de casas, ou são chácaras, ou é um pequeno núcleozinho urbano que tem aquele fluxo diário de passageiros, né? Queria pedir uma gentileza para o Milton, se possível, daquelas chaminés, se ele puder voltar aquela imagem. Eu queria falar com o Leandro. Leandro, é impressão minha, tem uma árvore crescendo dentro de uma das chaminés mesmo, ou ela está crescendo lá em cima, fazendo com que a chaminé pareça um vaso, é isso? Exatamente. Achei uma imagem bem forte. Bom, eu vou andando de novo pela linha, sentido Piracuama. A próxima parada que a gente vai tratar é São Judas Tadeu, e eu vou falar sempre de duas, e dessa vez eu vou passar a bola pro Denis, para falar um pouquinho de São Judas Tadeu e Expedicionária.
Fica à vontade aí, Denis. Então, São Judas, o Guidini vai lembrar dessa história, ele estava junto. Essa estação era linda, tinha no canto dela, dentro, ela dá para ver bem no cantinho, um altar com uma imagem de São Judas Tadeu pintada em azulejo. Era uma estaçãozinha bem charmosa. Nós chegamos a conversar com a diretoria da ferrovia na época para que fosse mantida essa parada, foi construída a nova ao lado, só que já tinha decisão tomada, não teve como. Você sabe qual que é o tipo de decisão? Por exemplo, uma parada como essa, semi-leigo nesse tema específico, parece que ela está servindo, parece que ela está boa, parece que ela está com uma conservação interessante. Qual que era o problema de deixar ela operacional? É que essa era uma das melhores, né? As outras paradas eram bem precárias. Então a ferrovia fez um trabalho até por questão de acessibilidade. Por exemplo, aí ela tinha a rampa, mas você não conseguia chegar na rampa. Então as paradas novas, por exemplo, aquela imagem de Agente Elia já é a parada nova. Sim. Ela foi feita todo com um sistema de acessibilidade, iluminação, mas que eram a Agente Elia, ela está na beira da estrada, né? Eu conheci a Agente Elia, ela está na beira da estrada. A São Judas Nova, ela foi construída mais próximo à estrada. Tá. Tem um cruzamento. Então houve ele construiu outra do lado, outra ela parada. fica cerca de 10 metros dessa. É pouca coisa. É pouca coisa. Eu falo assim, o projeto das novas paradas é muito bom, porque é uma parada acessível, ela atende o deficiente físico, o deficiente visual. Então, foi feito um trabalho correto. Uma pena é que não foi mantido um exemplar único, como era a São Judas antigo. Isso acabou sendo demolido. Mas a gente sempre passava ali, a São Judas servia um colégio de padres que tem ainda atrás, né, não funciona mais. Hoje funciona um acampamento de escoteiros, uma área de camping, né, bem estruturada, e tem um morro. E no alto do morro tem uma capela, né, que é a Capela de São Judas. E a gente sempre passava de carro, via uma igreja bem imponente para o local, né, uma área onde não tinha nada. E um dia nós resolvemos ir até lá para ver o que tinha na capela. E o Guidini estava junto, estava o Rafael Corrêa. Eu não lembro se o Vignoli estava junto, acho que não, acho que estava só o Rafael, o Guidini e eu. Pegamos, né, entramos de carro, passamos pela estrada do colégio, passamos pelo acampamento dos escoteiros, subimos, tem uma estradinha que vai subindo o morro. Chegando lá em cima onde tem a igreja, parece um monastério. Tem a igreja, tem um claustro, parecia tudo abandonado, mas você vê que não estava em ruínas. Só tudo com mato, bem fechado, um lugar meio sinistro. E a gente andando ali com o carro, buzinando, para ver se saía alguém, para pedir autorização para descer, fotografar. Essa não é a história dos cachorros. É a própria. A hora que a gente olha... A história dos Doberman? Começa a aparecer cachorro de tudo quanto é lado. Pitbull, Doberman, Rottweiler, pastor alemão, vira-lata. O menor era desse tamanho. Os cachorros começaram a aparecer e cercar o carro. E aí você começava a olhar, do meio do mato ia saindo mais cachorro. E a gente olhando ali, teve uma hora que a gente olhou, tinha uns 50 pelo menos. Tudo com coleira, então quer dizer, não é cachorro de mato abandonado. Os cachorros não latiam, não banavam o rabo, não faziam, ficava tudo olhando pra gente. A gente ficava, quem que é o herói? Quem que vai descer do carro? O herói com esse visual é você, né? Com a cara do A gente queria que fosse o Guidini, que é mais gordinho, já tava mais estranho mais. Mas eu não perderia. Se eu fosse você com esse visual, eu não perderia a chance. Eu olhava pro cachorro e fazia isso. Cagar, quero ver o cachorro. E aqueles cachorros tudo olhando. E a gente olhando ali, gente, mas será que não vai sair ninguém? E saindo o cachorro de trás de moita e saindo. A gente pegou e falou, vamos embora daqui. Fomos dando ré, os cachorros foram seguindo o carro por um trecho, e nós descemos a estradinha, os cachorros pararam de seguir. A gente começou a formular uma teoria. A gente acha que aquilo ali é uma dominação canina. Os cachorros mataram os padres, tomaram conta ali do monastério, e estão fazendo uma base ali, já estão convocando uma rebelião, os cachorros vão dominar o mundo. E provavelmente eles vão pleitear uma vaga. Hoje em dia tudo funciona por cota, né, no Brasil. Ah, sim, cota de cachorro invasor. Exato, eles vão pleitear a cada X funcionários contratados pela ferrovia, um tem que ser cachorro, né? O Guidini é arriscado a perder o posto aí para um Doberman. A ideia do Emílio Ribas e do Godinho não era ter um sistema ferroviário operando, era resolver o problema de pegar o pessoal em Pinda e colocar em Campos do Jordão. Então a ferrovia não teve planejamento, não teve uma estrutura adequada, não teve dinheiro suficiente.
Tanto que eles construíram a ferrovia, inaugurou e já pediu para o governo encampar. Tipo, ó, administra isso daqui que eu não... Eu fiz o filho, mas agora eu quero que você crie, né? E o governo, por sua vez, também não tinha recurso para terminar a construção da ferrovia, porque a linha estava operando, mas tinham aterros para ser consolidados, arrimos para ser construídos. É quase um estádio do Corinthians isso aí, né? Fizeram com um negócio meio privado ali, aí agora todo mundo paga, entrega pro Estado. É, grosso modo isso. Mas Ô, Milton. Ali teve esse problema. E o Estado, o que ele começou a fazer? Como nunca tinha verba para custear Campos do Jordão, e não adiantava pôr muito dinheiro, porque a ferrovia, desde a própria concepção do traçado, era ruim, o Estado foi remanejando recursos de outras ferrovias do Estado. Então veio material da Funilense, veio material do Tramway do Guarujá, veio material que veio do Tramway do Guarujá, que tinha sido da Sorocabana, que veio da finada São Paulo Norter, que foi o período de alguns meses que a Araraquarense foi do Paul Deleuze, aquele caso sinistro que acabou morrendo na cadeia, enfim, todo aquele balaio de gato, você acha material na Campos do Jordão. Então a Campos do Jordão, né, quando nós fizemos o levantamento de patrimônio histórico do que deveria ser preservado, nós temos, na verdade, 2 acervos, né? Aliás, 2 funções para o acervo. O acervo conta a história da Estrada de Ferro Campos do Jordão. E o acervo conta a história de metade das ferrovias do Estado. Das outras, né? Tem coisa, por exemplo, lá tem... quase um X-tudo, né? Um X-tudo, foi catando pedaço. Ela e a São Paulo e Minas era a briga das rainhas da sucata. Eles ficavam trocando sucata entre si. Nós pegamos os processos. São Paulo e Minas também era o mesmo caso, uma ferrovia que não tinha recursos e remanejava material sobressalente da Sorocabana, da Araraquarense, da Mogiana. E sobre a estação de São Judas, ela ainda está de pé. Na verdade, ela é a única que sobrou de pé das estações. Ainda tem uso. Tem um frade que mora ainda lá nesse Castelo dos Cachorros que eu ainda não conheço. Eu fiquei curioso, vou dar uma olhada lá, ver se ainda está por lá. E tem o pessoal dos Pumas, que é os escoteiros lá, tem gente que mora próximo. As 2 paradas são usadas, tá? Mas, só complementando a pergunta do Florestan, a gente tem rádio comunicador, né? O rádio mesmo nas automotrizes, nas estações, todas as estações tem a repetidora para a gente comunicar um com o outro e o relatório de viagem. Essa que é a nossa comunicação. Há um tempo atrás, há uns 20 anos atrás, era tudo na base do telefone seletivo ainda. Quero jogar para o Leandro, vou pedir para o Leandro falar sobre Expedicionária, Parque Reino das Águas Claras e Monteiro Lobato. Fala rapidamente, Expedicionária é a próxima estação com pátio, né? Ela tem esse nome em homenagem aos expedicionários brasileiros da Segunda Guerra, né? O nome original dela é o nome do bairro, Bom Sucesso, e mais uma vez é uma outra estação que, apesar do nome, ninguém chama pelo nome, todo mundo chama de Bom Sucesso. A gente só faz isso no documento oficial, né? Cruzamento expedicionário, trem licenciado até expedicionária, mas todo mundo chama de Bom Sucesso. Passageiros, montorneiros, agentes, enfim. Ela está no quilômetro 13 da ferrovia, né? Naqueles horários que eu passei para vocês, os trens da 9 da manhã e da 1h30 da tarde, eles vão só até a expedicionária, que é o meio do caminho, né? Passando para frente é o Parque Reino das Águas Claras, o PRAC, ou Balneário, como a gente chama, também outra estação. Apesar dos nomes oficiais, a maior parte das estações a gente chama pelos nomes antigos. O Balneário foi fechado, infelizmente, porque a CETESB identificou que o Rio Piracoma está com um nível elevado de coliformes fecais e ele está impróprio para o banho, né? Apesar de que ainda assim fora do balneário as pessoas tomam banho lá. Eu acredito que esteja em níveis aceitáveis, mas como somos do estado, a gente não pode permitir que uma pessoa pague e entre no rio para nadar. Isso caiu bastante o balneário, hoje em dia ele é aberto só algumas vezes na semana, estamos tentando reformulá-lo, né, de alguma forma, porque ele é um lugar muito bacana. E um detalhe curioso do balneário é que ele era um desvio, era uma pedreira. A Estrada de Ferro Campos do Jordão tinha uma pedreira própria e ela tirava por teleférico do outro lado do rio as pedras que vinham para o britador e para fazer material para via permanente. Então, inclusive, o antigo desvio que tinha na pedreira, o final dele é onde está um carro de passageiro da Estrada de Ferro Araraquara, um carro de madeira muito bonito que era usado como restaurante quando recepcionava as crianças de escola que iam lá, né? E a estação Monteiro Lobato fica onde era esse desvio.
Então, na verdade, sempre houve uma pequena paradinha ali, mas era só para recepcionar excursões de escola, e ela não tinha nome, né? Tem gente que chama de cogumelo, tem gente que chama lá no desvio da pedreira, porque tem um desvio efetivamente ali, e a gente usa esse desvio para cruzamentos, né? Mas quando foi construída essas novas paradas, como o Denis falou, né? Que a estrada tinha que dar acessibilidade, tinha que cumprir lei, na verdade, né? Eu não vou entrar nesse mérito porque é muito mais complexo do que isso, mas foi dado o nome de Monteiro Lobato, porque no PRAC tem várias obras em terracota dos personagens de Monteiro Lobato. Tem a Vaca Mocha, Saci Pererê, Dona Benta, tem o Boitatá, Mula Sem Cabeça, enfim, é muito interessante essas obras lá. Tinha a Iara, infelizmente algumas obras foram destruídas por uma tromba d'água que passou pelo parque, né, alguns anos atrás. E na sequência dela, depois do PRAC, nós temos a Vovó Laurinda, né, que acho que não sei se você colocou lá para falar ou não, mas é em homenagem à Dona Laurinda Nunes, que era uma parteira da região, uma mulher, uma cidadã prestante, como está escrito na placa da estação, e eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela. E na estrada de ferro, na parte da elétrica, trabalha conosco lá o Nunes, né, que é neto da Laurinda. Então, eu acho que são essas paradas aí que a gente podia falar para dar uma acelerada. Essa senhora que estava aparecendo nas imagens agora é a filha da vovó Laurinda, não é isso? Exatamente. Essa senhora é a Dona Maria Inês Nunes. Infelizmente, ela já não está mais entre nós, ela faleceu há uns 2 anos atrás, mas ela era passageira assídua do trem, e eu tive a oportunidade eu consegui fotografar ela nessa foto, como vocês estão mostrando, mas conversei bastante com ela sobre a mãe dela, né? Ela me contou bastante história sobre a mãe, então eu pude pelo menos conhecer quem foi Laurinda, né? A tal da vovó Laurinda. E ela que me disse que ela era uma parteira, fez o parto de muitas pessoas que moravam na região do Pirapuama, de quase todos que nasceram ali. Aquela casinha, aquela construção que está na foto junto com ela, é um trolley? Isso, será a casa de trolley da terceira turma de via. Aquela construção branca lá, são 2 casas de via permanente que tinha ali. Hoje em dia não tem mais funcionário morando nessas casas. Faz para mim aí um en passant rapidamente daquela história da pólvora, daquela sala que tem na rocha sim, dentro ali no parque tem essa infraestrutura que o Guidini falou, né, que é para os banhistas. Então você tem lanchonete, vestiários e tal. E dentro de eu não lembro se é de um vestiário ou de uma lanchonete, atrás dela ainda tem o paiol de pólvora da pedreira da ferrovia. Que ali, como o Guidini falou, o parque foi construído aproveitando a antiga pedreira que fornecia material para a ferrovia. Existe um buraco, vamos chamar assim, uma sala encravada dentro da Isso, da ele é como se fosse um túnel, né, uma entrada, ele tem a boca toda feita de tijolos, né? Então é um paredão de pedra, você tem o corte ali, com a porta de ferro toda reforçada para guardar os explosivos. Então isso ficava guardado no interior desse túnel, bem lá dentro, para não ter nenhum acidente, por exemplo, fogo ou alguma coisa, não detonar esses explosivos. Era um local seguro, né? E se explodisse também, estava debaixo do morro. Então, ia voar pedra para todo lado, mas não seria uma catástrofe tão grande, né? E você falando do trolley, eu lembrei lá daquele caso da Mombaça, envolvendo o trolley. Nós achamos num dos documentos um memorando de um feitor da turma de conserva, justificando para o diretor da estrada o porquê que um funcionário não ia poder trabalhar. Aí ele fez um relato, que era da turma de conserva, da equipe de manutenção, eles estavam no trollinho fazendo a manutenção da linha, né? O trolley, não sei se você já viu o funcionamento dele. Eu já vi alguns. Mas como que o pessoal utiliza? Não, ali não. O pessoal sobe tudo em cima do trolley, com umas varas, eles vão, alavanca, eles vão remando como se fosse uma gôndola, ele pega embalo, o pessoal vai ali. Quando precisa frear, você põe a alavanca na roda para diminuir. Então você vai todo mundo em pé ou sentado ali no trolley e vai embora. Ele pega embalo e vai. Ali em frente a Mombaça, o trolley atropelou um porco. Bom, dá para imaginar a porcaria, voa funcionário para todo lado, né? E aí o feitor... O churrasco já estava garantido, né? Ele, assim, aquele então, dia, não podemos estragar, né? Ele não informa se o suíno morreu. Mas o interessante é que eles tentam escrever com um jeito mais formal, porque é para o chefe, e são pessoas com pouco estudo.
Então, é escrito todo cheio de erros de português. Você vê que a pessoa não é habituada a escrever e ela tentando escrever aquilo de uma forma técnica. Informamos que no quilômetro tal, próximo à dita parada do quilômetro tal, o trole de serviço na qual prestávamos serviços, eu como feitor, o fulano, imprimiu certa velocidade e após a curva havia um suíno sobre os trilhos, o qual não saiu da linha a tempo, de modo que o trole veio apanhá-lo e o dito funcionário deu com os costados no dormente. Quer dizer, o cara caiu e se rachou. Os termos, a pessoa tendo que escrever esse relatório meio que surreal. Tipo, ferrou, vou ter que pôr no papel e entregar pro chefe. Você me corrige, o Leandro lá também tem a liberdade de me corrigir se eu estiver errado. Então hoje aqui a gente já tratou do suíno de Mombaça e do bovino de Agente Eli. Procede, Leandro? Positivo. Essa foi boa. Ótimo. Vamos fazer o último arremate de Centenário, que na verdade é quilômetro 19. O Denis pode começar falando alguma coisa e o Leandro encerra. O quilômetro 19, né, como o Guilherme está falando, a cada quilômetro você tem uma parada. Então você tem a rodovia indo para Piracuama, você tem à esquerda o Parque Reino das Águas Claras, a paradinha ali do Reino das Águas Claras. A linha passa em frente o parque, atravessa em nível a rodovia. Do outro lado da rodovia tem a outra parada. Elas são bem próximas, né? Isso, ela atravessa ali o Piracuama. E como na época a ferrovia estava comemorando o centenário, isso foi em 2014. Ela estava comemorando o seu aniversário de inauguração. E era a única parada que ainda não tinha um nome oficial, ainda era referida por quilômetro. Então fizeram o rebatismo da parada, esse é o prédio novo, né? Para quem está olhando esse prédio, a estrada ela está logo à frente ali, não é isso? No sentido da curva. Essa curva, nesse ângulo que a gente está vendo, nas costas aqui do telespectador, está passando o rio Piracuama. Isso, a estrada passa bem no finalzinho da curva ali, ó. Tá. Aliás, acho que dá para ver um pedacinho da estrada ali no barranquinho. Ela era usada praticamente para o pessoal que vai tomar banho ali no Piracuama. Eu só quero fazer um adendo, que nem foi falado, né? Só terminar um pouco a história do Parque Reino das Águas Claras. Tanto quando a ferrovia ela ia ser fechada nos anos 70, né? Tem uma história curiosa, é longa, eu vou encurtar bem. O pessoal, os políticos influentes de Pindamonhangaba, de Campo de Jordão, chegaram na época para o Maluf, que era o secretário de transporte, né? E pediram para que ele não fechasse a ferrovia, porque não tinha condição de você fazer uma ligação, não tinha. Se eu tirasse a ferrovia, você ia prejudicar muitas pessoas da região. Então o Maluf tirou da Secretaria dos Transportes e jogou na Secretaria de Cultura. Era uma intenção, na verdade, de que a ferrovia morresse por conta própria, mas que não fosse ele que tivesse feito isso. E no final das contas, pela ação do diretor ferroviário da época, o Dr. Dorival de Carvalho, ele que salvou a ferrovia. Então ele transformou o que era pedreira no praque, ele pensou fora da caixinha naquela época. Ele criou o teleférico, ele fez um monte de implementação. Campo de Jordão já era conhecido turisticamente, né? Então o Dr. Dorival de Carvalho, que era o diretor da época, ele que criou essa situação da ferrovia como um turismo. Mas só fechando, né, o praque, em homenagem ao Dr. Dorival. O Centenário, que é o ex-quilômetro 19, também, mais uma vez, ninguém conhece por Centenário, tem gente que não faz nem a menor ideia de qual parada seja Centenário. É o KM19, que não fica no quilômetro 19, ele fica um pouco antes do 19, fica no 18, e ela já é praticamente já na raiz da serra, né? Depois do 19 a gente tem a parada do Piranguinho, que é uma paradinha de madeira, e já chegamos em Piracuama, né? Mas é basicamente isso daí. Uma ferrovia pitoresca, como foi falado, é uma ferrovia que ainda tem a essência de estrada de ferro, né? É uma estrada de ferro, as pessoas utilizam ela comercialmente, é uma ferrovia viva ainda, né? Então eu aconselho a todos aí que quem quiser conhecer uma estrada de ferro, um trem de passageiro como ele era no seu âmago, né? Na sua essência, venham conhecer aqui a estrada de Campo de Jordão, venham passear nos nossos trens. E também, para finalizar, fazer um convite a todos aí a conhecerem os nossos canais. Agradeço ao Marcelo por essa oportunidade, né? Meus canais no YouTube, o Trem História e o meu canal, Leandro Guidini, vocês vão gostar bastante. Tem os blogs também, que é o meu vapormínimo.blogspot.com.br.
e o Estrada de Ferro Paulista, efpaulista.blogspot.com.br. Vocês vão encontrar bastante histórias como essa da Estrada de Ferro Campos do Jordão e outras, né? O Denis também é um colaborador, ele ajuda bastante nas pesquisas, o cara é uma enciclopédia ambulante muito mais do que eu. Então, isso foi mais ou menos agora a parte de baixo. Agora eu convido vocês a assistir os próximos programas para ver a parte de cima, que tem coisa legal para vir também. Cara, muito obrigado pela tua participação. Você é um privilegiado por trabalhar com o que você gosta. Denis, tem alguma consideração final para fazer? Também quero de antemão já te agradecer pela enorme prestatividade, por compartilhar tudo que você sabe de forma generosa aí com a gente. Palavra sua. Bom, eu que agradeço o convite, a gente está aqui passando informação para o pessoal aí que é aficionado por ferrovias, que gosta do tema, né? Tem muita gente aí que com certeza está acompanhando a live, que já é macaco velho, já é pesquisador aí de longa data, tem aqueles que estão começando agora, que estão começando a conhecer o universo ferroviário. Acho que é aquela coisa, eu não tenho bola de cristal, eu não fiz mágica para adquirir esse conhecimento. Eu fui pesquisando, fui conversando, pessoas foram me passando material, pessoas foram me emprestando documentos. Eu acho que a gente tem que passar isso para frente. Tem que ser divulgado, tem que ser mostrado aí e bater papo de ferrovia, que é um assunto que é ruim pra caramba, né? E a gente, a nossa proposta não é falar só para especialista e nem só para leigo, né? Então a gente tem que dar uma temperada aí para que as pessoas entendam. A gente vai ter informação que vai interessar mais para alguém que já está num nível maior de pesquisa, que é algo mais específico. E tem coisa que é para aquela pessoa que tem uma curiosidade. Eu passei lá e eu vi uma estação, o que era aquilo? Por que foi feito daquele jeito? Então, é por aí mesmo, é uma coisa que agrada a todo mundo e vai agregando conteúdo e que forme mais pesquisadores ferroviários, porque tem muita coisa para ser pesquisada. Tomara que a gente inspire mais seguidores desse tema. Flores, suas considerações finais? Bom, primeiro eu quero agradecer a todo mundo que participou ao vivo aí com a gente. Valeu, obrigado, quero agradecer a você por mais essa oportunidade. Quero agradecer ao Denis, que nem hesitou com que foi uma indicação sua, né? Eu que tenho que te agradecer pelo teu network, por compartilhar teu network com a gente. É sério, tô falando sério. Não sei. Quando você me falou do Denis, você falou, nossa, o Denis, a gente precisa levar o cara lá, porque o cara sabe tudo, e sabe mesmo, você estava certíssimo. Quero agradecer ao Leandro, que também é outro que, cara, hoje eu fiquei aqui só ouvindo e aprendendo mais sobre ferrovia. É uma ferrovia que eu tinha pouco conhecimento. Hoje eu cheguei na metade da ferrovia, sabendo um pouquinho mais, com o que o Denis falou, com o que o Leandro falou, com a participação das pessoas que estão ao vivo aí. Então valeu para você que mandou. Não dá às vezes para acompanhar aqui as perguntas e tal. Vale lembrar que eu sou leigo, em Estrada de Ferro Campos do Jordão eu sou leigo, tá, Tom? Mas eu estou aprendendo e sou um privilegiado de estar aqui hoje. Existe o Apoia-se também, tá? Esse Apoia-se, ele está aberto em nome do projeto, do Estações, para quem quiser apoiar com ajuda financeira, com dinheiro, a partir de R$2, ou R$3, ou R$5, quem puder e tivesse interesse, acesse o Apoia-se, o Apoia-se /Estações com X, igual está escrito aí na tela, e lá vocês podem fazer parte do projeto através de doações, tá ok? E agradecendo mais uma vez ao Milton por todo o esforço, toda a parte técnica aqui, ele faz mágica. E conto com vocês até a próxima quarta. Valeu, pessoal!